Hoje nós vamos falar sobre algo curioso, é uma provocação que eu vou fazer para você hoje. Na verdade, nós passamos a nossa vida, buscando o equilíbrio. Nós falamos, sobre equilíbrio, pelo menos uma parte da população, digamos assim, as pessoas que eu conheço. Eu não vou falar 100% para ser íntegra, né? Mas nós passamos, uma boa parte das pessoas passam buscando o equilíbrio, entre o corpo, a mente, nossa alma, nossas ações, nossas interações, a vida como um todo, o equilíbrio. Muito se fala sobre o equilíbrio, Fala de meditação, mindfulness, fala, entra na parte da religião, Pelo menos a maioria das pessoas, certo? Pois é. O equilíbrio, por definição, é a falta de oscilação, algo não variável, ou seja, estabilidade. Guarda isso que eu acabei de falar. Equilíbrio é você estar estático. Perceba que com base nesse conceito de equilíbrio que eu acabei de falar, é a falta de oscilação, é você estar parado, estático. Percebe? Eu vou fazer uma pergunta provocativa. Como nós podemos ter equilíbrio se a única constante desse universo é a mudança? É a variação. Me responde aqui. Como? O fato é que nós estamos mudando diariamente. E quando eu falo diariamente, é diariamente mesmo, Nós aprendemos, se não mudamos de emprego, mudamos de decisão, mudamos de cônjuge, mudamos de casa, mudamos de cidade, mudamos de sentimento. Aprendemos, Nós estamos, cada vida, cada momento, é uma oportunidade. E nós somos diferentes, dia após dia. Mudança. Nós temos duas certezas na vida, pelo menos acredito eu que você vai concordar comigo. Uma é que um dia todos vão morrer, E a segunda certeza é que nós mudamos com muita frequência. Eu diria até que é com uma frequência assustadora, Porque quando você começa a se adaptar, vai lá e muda. Começa a se adaptar, você vai lá e muda. Eu não sei se é assim para você na vida, mas pelo que eu vejo as pessoas, eu tento estabelecer inúmeras rotinas. Quando começo a estar bem, muda de novo. Vem uma nova fase, Porque a vida é feita de fases. Inclusive eu falo bastante isso, Fases, Então tem inúmeras fases. Mas, então, pensa comigo. É insano você buscar o equilíbrio se absolutamente tudo nessa vida, tudo, te leva ao desequilíbrio. Você já parou para pensar nisso? O mundo é um eterno desequilíbrio. Sim, tudo começa com o nosso caminhar. Andar, isso aí. Você percebeu que uma passada depois da outra, quando você vai trocar a perna, você primeiro tira a perna do chão, entra em desequilíbrio para poder colocar a próxima perna no chão e equilibrar novamente. Ou seja, toda ação ela gera um desequilíbrio para poder entrar no equilíbrio posteriormente. Percebe? E assim é a nossa vida, absolutamente tudo. Nós começamos, inclusive, eu tenho um vídeo, procura aqui, eu vou colocar aqui nos comentários para vocês, tá? Sobre mudanças. E sim, todas as mudanças é tudo muito novo, é o desconhecido, Então você gera aquele desconforto, Quando nós falamos em desequilíbrio, automaticamente nós falamos em desconforto, Por isso, nós, réis mortais, nós brigamos incessantemente para manter o equilíbrio, pelo menos a maior parte das pessoas, para conseguir ter sanidade, saúde, satisfação, e conseguir fazer a vida fluir, e gerar tudo aquilo que nós acreditamos que nós precisamos para sermos felizes. Por isso nós buscamos o equilíbrio.
certo? Eu não estou dizendo para você não buscar o equilíbrio. Preste atenção. Se você não buscar, você vai cair da bicicleta, você vai cair da prancha, percebe? Ou mesmo não vive momentos plenos na vida. Você não vai viver momentos plenos na vida. Então, sim, busque o equilíbrio, certo? Aliás, ele sempre. Afinal, a vida é feita desses momentos únicos, né? E os momentos únicos são os momentos plenos, os momentos equilibrados, percebe? Mas a mensagem aqui que eu quero passar para você hoje, agora, é: pare de achar que o desequilíbrio é ruim. Não existe certo e errado. Eu vivo falando isso e isso é muito importante, muito forte para mim. Existe ponto de vista, existe perspectivas diferentes de uma mesma de um mesmo assunto, de uma mesma coisa. Percebe? São óticas distintas, né, sobre o mesmo assunto. Então, o mais importante do que você buscar o equilíbrio é você saber viver em desequilíbrio, visto que nós passamos a maior parte do nosso tempo em desequilíbrio. Faz sentido para você agora? Pois é. Entender que nós precisamos juntar dinheiro, nós fazemos hora extra, nós ficamos até tarde, isso claramente atrapalha, né, as demais áreas de nossas vidas, né, os nossos relacionamentos, a área de estudo, quando nós nos focamos numa área só, né? Mas quando nós temos clareza de que essa ação, né, desequilibrada, ela está pautada num propósito maior e é justamente para melhorar as outras áreas, que foi o caso que eu acabei de exemplificar, certo? Percebe que o desequilíbrio, ele é super bem-vindo? Entenda isso. Inclusive, nós passamos a lidar com ele de forma mais natural, inclusive, com menos estresse e menos resistência. Nós resistimos menos. Percebe quando você entende o benefício do desequilíbrio? Quando nós estamos fazendo um curso qualquer, tá? Uma faculdade, um MBA ou um curso qualquer, para aprimorar, né, nossas faculdades mentais, é natural que as nossas atenções e esforços, né, sejam direcionados para esse fim, para o curso. E muitas vezes as demais áreas, elas não são muito bem assistidas nesse período, percebe? Dentro desse período do curso. E mais uma vez, o desequilíbrio justificado e aliado do resultado. Por quê? Porque você vai se focar no curso e você vai automaticamente ter um propósito maior, você desequilibrou as outras áreas. Percebe? Mas o seu foco no propósito maior que vai trazer benefício para as outras áreas. Faz sentido? Acontece com muita frequência. Você percebe o padrão? Você conseguiu acompanhar? Você identificou isso na sua vida? Quanto menos resistências nós geramos, mais fácil lidar com ele, com o desequilíbrio. E, por conseguinte, fica mais fácil voltar ao equilíbrio depois. Uma coisa leva a outra, percebe? É um ciclo. Olha só o ciclo. Eu vivo fazendo esses ciclos, eu adoro isso. O desejo, que é o nosso propósito maior, né? Daí você entra em desequilíbrio. Daí você conquista, daí você equilibra. Daí vem um outro desejo, né? Porque nós estamos o tempo todo buscando melhorias, certo? Daí novamente desequilibra. Daí você conquista, depois de um período. Daí equilibra. Daí, novamente, e volta para o ciclo. Percebe? Nós podemos chamar assim, né, um desequilíbrio direcionado. Isso eu não li em nenhum lugar, eu que estou, é minha autoria. Desequilíbrio direcionado. E para que ele seja sustentável, né, e não gere mais danos do que o normal, pois como nós já falamos, né, quando nós estamos em desequilíbrio, gera muita coisa. Sim,
causa estresse, irritabilidade e muitas outras coisas, né? Inclusive enfermidades, se você tiver uma constante de desequilíbrio, né? É importante que tenha um prazo para terminar, percebe? Lembra que eu acabei de falar em períodos, né? Por quê? Porque quando nós estamos num constante estresse, num constante desequilíbrio, chega uma hora que a corda arrebenta, certo? É importante que você saiba que você precisa treinar duro para o campeonato. Chegou um campeonato, você relaxa por um período para poder voltar, né, a treinar depois. Ou seja, desequilíbrio, conquistou, percebe? Tem um equilíbrio, daí volta ao ciclo. Entende? Que você faz um esforço extra para gerar renda extra, né? Para comprar a sua casa própria. E depois que você comprar, você relaxa por um período, que é o equilíbrio, certo? E depois tem uma nova, né? Um novo propósito. É assim que funciona quase tudo, eu diria que tudo, né? Em nossas vidas. Isso é só uma coisa do desequilíbrio. Eu não sei se você conseguiu perceber, mas justamente, agora eu vou falar sobre a ótica do desenvolvimento pessoal, claro, justamente no desequilíbrio que nós aprendemos. Não é no equilíbrio, não é quando nós estamos em paz, né, tranquilo, sereno, não. Quando nós estamos naquele pico de estresse, naquele pico de desequilíbrio, naquela mudança, naquela, né, seja lá como for que você queira chamar, ok? Não importa, mas nós estamos balançando naquele barco, certo? Tentando equilibrar para não afundar, né? Esse é o desequilíbrio, né? Você tá e vai para um lado e vai para o outro, você aprende, percebe? Você trabalha as suas habilidades e é isso que eu quero chamar a atenção, percebe? O que eu quero passar para você hoje é: nós vivemos a maior parte de nossas horas em desequilíbrio, em desarmonia. E desarmonia não necessariamente é ruim. Por quê? Porque você aprende, porque gera conhecimento, gera sabedoria, trabalha o seu músculo das habilidades, seja lá qual for, né? Às vezes nós estamos trabalhando o músculo do conhecimento, às vezes nós estamos trabalhando o músculo dos relacionamentos, não importa, né? Nós estamos em desequilíbrio. Quando você tem discutir a relação, né? Fala-se muito, né, em discutir, quando você entra, né, em discutir uma relação que você faz de uma forma não harmoniosa, digamos assim, certo? Você automaticamente você aprende. Por quê? Porque você vai entrar em desacordo e se você parar para analisar, é justamente nesse momento que você tem muita coisa, muita lição para tirar e para agregar para você, como ser humano, como pessoa, como cônjuge, como, né, enfim. É no desequilíbrio, entenda? Por isso ele é tão prioritário para o desenvolvimento pessoal. Por isso, a minha chamada aqui é justamente essa. Preste um pouquinho mais de atenção, com carinho, naqueles momentos de desequilíbrio. Entenda o que ele quer te ensinar, o que você precisa aprender nesse momento de desequilíbrio, porque é nesse momento que você precisa aprender. Se nós tivermos clareza que sim, nós vivemos mais em desequilíbrio e ele é importante para o nosso avanço, para nossas conquistas, né? É justamente no desequilíbrio que você gera resultado, porque você se esforça mais e mais. Você não se esforça quando você está deitado na cama lá embaixo do cobertor, tranquilo, relaxando. Não! Você se esforça quando você vai para a academia fazer as abdominais e pegar a barriga de tanquinho. Percebe? Tá desequilibrado, tá gerando dor, você não tá curtindo aquele processo. Entende? Você está aprendendo, você está gerando resultado. Entende? É nesse sentido. Tenha clareza disso. É isso que eu quero passar para você. Quando nós passamos a enxergar ele com outros olhos, né, sobre uma nova ótica, né, e a vida fica mais leve. Sim, ela fica mais leve, porque você sabe que você está no caminho certo.
Ah, eu estou desequilibrado, só que eu estou no caminho certo. Por quê? Porque eu estou gerando desequilíbrio para poder gerar um resultado maior lá na frente. Entenda? E a harmonia, ela só é conquistada, né, quando você aprecia e quando entendemos o valor dela. Ela só é conquistada e apreciada quando nós entendemos o valor dela. Simples assim. Perceba isso para você poder viver de uma forma até mais equânime. Faz tempo que eu não falo essa palavra, né? Equânime, sim. Equânime significa tranquila, mas mesmo quando você está no meio do oceano e você recebe aquela tempestade no meio do oceano e você sabe que a tempestade vai passar, que você precisa só acelerar, nortear o seu barco para um porto seguro, você percebe? Então você tem tranquilidade, serenidade para passar aquela tempestade toda. Simples assim. Você está no desequilíbrio, mas você sabe que você está no caminho para o equilíbrio. Entenda? Então, essa é uma das formas mais precisas e mais tranquilas e completas para você poder viver em harmonia. Entender que o desequilíbrio faz parte, que nós vivemos a maior parte no desequilíbrio e que é ele que te ensina. É ele que te traz a evolução. Simples assim, ok? E até quando você chegar no equilíbrio, você vai curtir com mais sabor, com mais alegria, inclusive, o equilíbrio, certo? É como uma férias, né? Vamos colocar a analogia das férias, né? Você trabalha o ano todo, né? Rala o ano todo, acorda cedo o ano todo. Quando chega as férias, você curte até com mais prazer. Por quê? Porque você gerou aquele desequilíbrio, você gerou aquele estresse naquele período relativamente longo, né? E quando você tem aqueles dias para relaxar, que você pode dormir até tarde, né? Enfim, percebe que tem muito mais gostinho, você tem aquela conquista, aquela vitória, aquele equilíbrio, você percebe? É disso que eu estou falando, simples assim. Entenda isso para você ter um pouco mais de prazer na vida, tá? Vamos falar assim, ok? Então fica mensagem, fica reflexão e para você ter uma vida melhor e ser uma pessoa melhor, ok? E eu falei que eu vou terminar todos os vídeos, né? Todas as minhas reflexões perguntando, e aí? O que você fez por você hoje? Qual carinho que você se deu hoje? Qual oportunidade de crescimento você fez, você se deu hoje? Pensa, coloca no papel, coloca aqui nos comentários se você quiser compartilhar, eu vou adorar, eu vou adorar. E aliás, se faz sentido isso que você está ouvindo, compartilha com o pessoal, compartilha com todo mundo. Coisa boa tem que ser compartilhada, não é verdade? Então, fica aí a reflexão do dia.